Bom, mais uma vez, sejam bem-vindos e bem-vindas. Tenho também que agradecer aqui os nossos internautas, porque nós vamos postar esse bate-papo de hoje no nosso canal do YouTube. A nossa casa tem esse endereço. Sugiro, se inscrevam, né? Vão receber as atividades que a casa faz, pelo menos uma palestra ao mês. Todo domingo a nossa irmã Diná manda um áudio que é o Evangelho no Lar. Então, vocês vão estar sempre recebendo alguma mensagem do Evangelho, né? Hoje, nós vamos começar o nosso bate-papo lembrando um pouco das nossas aulas de ciência quando éramos jovens. E eu falo isso que eu vou pedir ajuda de vocês, né? Vamos ver quem era bom em ciências, né? Mas é rápido. Por quê? Eu lembro que quando eu estudava ciências, tinha uma coisa que a professora me ensinava, que o nosso corpo tem 5 sentidos. Vocês se lembram disso? 5 sentidos. Será que vocês se lembram quais são? Me ajudam aqui. Visão, olfato. Vamos lá. Visão, olfato. Eu estou cheirando mal aqui hoje. Olfato. Joga fora. Paladar. Tato. Tato. O que está faltando? Audição. Audição. Muito bem. Audição. Né? 1, 2, 3, 4, 5. Vocês se lembram disso? E eu nunca me esqueço que a professora sempre dizia que esses 5 sentidos é que a gente acaba interagindo com o ambiente que a gente vive, né? Eu estou vendo gente aqui que escutou essa palestra ontem, né? Vai ter um repeteco, mas faz parte, né? Reforça, porque esses 5 sentidos a gente vai tendo a percepção da nossa vida, né? De prazer, de risco, de felicidade, de alegria, esses 5 sentidos, né? Mas hoje eu vou acrescentar aqui um 6º sentido. Um 6º sentido. E quando eu falo 6º sentido, as pessoas já começam a imaginar algo assim bem místico, né? Tem um filme, né? Tem um filme, o 6º Sentido, né? Mas nós vamos trazer um 6º sentido e tentar desmistificar esse sentido, né? Esse sentido que nós vamos conversar hoje, nós encontramos num livro muito bacana que eu recomendo, Renovando Atitudes. A gente está fazendo várias palestras sobre capítulos dele, né? Esse livro, ele é escrito pelo médium Francisco do Espírito Santo. Ele está ainda aqui entre nós encarnado, mora no interior do estado de São Paulo, através do espírito que se chama Hamed. Alguns já conhecem, já ouviram falar. Mas sempre quando eu falo de Hamed, eu tenho que pontuar, eu tenho que dar uma preparada em vocês. Porque Hamed, ele nos traz uma visão muito comportamental, uma visão psicológica, né? É muito bacana, é um pouco diferente. E nesse livro tem um capítulo, que é o título da palestra de hoje. O título é Simplesmente um Sentido. O título até aqui simplório, né? Conversando hoje com a nossa chefe aqui, simplesmente o sentido, mas do que nós estamos falando, né? Olha que legal, Hamed nesse capítulo, ele trata, sabe do quê? Da mediunidade. Mediunidade. 6º sentido. Que tal? Porque Hamed
nos orienta o seguinte, que assim como esses 5 sentidos é uma disposição orgânica nossa, a mediunidade também. A mediunidade não é uma disposição do espírito. A gente pode confundir. A mediunidade é uma disposição orgânica, minha, sua, dela, dele, do meu neto de 6 anos de idade. Já estamos começando a desmistificar isso, não é? Então, o que eu já quero dizer para vocês? Que todos nós somos médiuns. Mesmo quem veio hoje aqui pela primeira vez. Puxa, cheguei lá hoje, eu já soube que eu sou médium. Nem estudei ainda. Porque é simplesmente o sentido. É evidente que nós temos características mediúnicas diferentes. Eu gosto muito desta palavra. Acho melhor do que tipo de mediunidade. O que eu estou dizendo com isso? Alguns de nós aqui veem espíritos, ouvem, tem gente fazendo assim, né? Tem gente que escreve, né, psicografa pelos espíritos, tem gente que fala com os espíritos, é o meu caso, e não estou doido. É a minha característica mediúnica. Então, todos nós somos médiuns. E quando falamos da mediunidade, a mediunidade é uma coisa muito antiga. Muito antiga. Se a gente pegar a base do espiritismo, né, que diz que somos espíritos eternos, é só o corpo que morre, com certeza, meus irmãos e minhas irmãs, todos nós aqui já reencarnamos dezenas de vezes. Ninguém está aqui pela primeira vez, não. A gente até acha que em função do esquecimento, né, porque graças a Deus a gente quando reencarna esquece das outras existências, né? E que bom. Senão ia ser um caos, né? Mas o fato da gente ter esse esquecimento não significa que somos espíritos novos aqui na Terra, principalmente aqui nesse planeta. Então, cada um de nós aqui já tem uma experiência espiritual, já tem uma experiência mediúnica de outras existências. Mas ainda fica um pouco difícil da gente chegar, né? Então, vamos falar quando eu falo da antiguidade, vamos trazer algumas evidências, né? Quando eu falo que a mediunidade é coisa antiga, é só a gente pegar as civilizações indígenas antigas. Pega a China antiga, a Índia, o Egito. A gente vai encontrar evidências aonde? Escrita em papiros, desenhos nas pedras, no meio das pirâmides lá. São evidências. Só que essas evidências a gente ainda acha como uma coisa assim muito mística, né? Puxa, como é que foi isso e tal? E o que mudou para depois do advento de Kardec, que nos codificou a doutrina? Qual foi a mudança? Simplesmente o seguinte, meus irmãos e minhas irmãs. Kardec veio nos explicar a mediunidade. E não com simbolismo, não com misticismo, de uma forma pedagógica. Estão aqui os livros. Se nós estudarmos os 5 livros principais da doutrina espírita de Kardec, né? O livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Médiuns, o Céu, o Inferno e a Gênese, você vai ficar mestre em mediunidade. Tanto é que ele escreveu um livro só sobre os médiuns, livro dos médiuns, está aqui, ó. E a gente tem um curso aqui também, viu? Que por sinal eu recomendo, tudo bem, pode ler, pode estudar, mas seria interessante, antes de estudar este livro, estudar o livro dos Espíritos, depois o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo,
para não confundir muito, para ficar mais claro. Né? Porque aqui Kardec coloca de forma muito clara, mas tem muita informação que pode confundir. Então, começa ali. Né? Nós temos de quarta-feira, tanto o curso básico, a gente chama de básico, quanto já o mediúnico. Que aqui você vai começar, inclusive, a identificar qual a característica mediúnica que você tem, que são várias. Né? Eu citei umas 4 ou 5, né? Mas tem aqui. Então, o que mudou de lá para cá foi isso. Né? Agora, eu tenho que deixar bem claro a vocês, Kardec não foi o cara que inventou a mediunidade, muito menos descobriu. Nós já vimos que é coisa antiga. Né? E quando a gente fala da mediunidade, não é uma coisa só do espiritismo. A gente vai encontrar muitos médiuns em outros segmentos religiosos. Vamos encontrar. Só que tem uma diferença. A mediunidade, nessas cadeiras de uma casa espírita, ela nos exige muito mais. Ela nos chama atenção. Ela nos adverte muitas coisas. Por que eu não falo da mediunidade? Nós estamos falando de um processo de comunicação. Esse sexto sentido é um processo de comunicação que eu tenho, que você tem, que todo mundo tem, com os espíritos. Cada um com a sua característica mediúnica. Só que esse processo de comunicação, ele pode ser bem ou mal empregado. Ele pode ser produtivo ou não. E aí Hamed vem e nos esclarece uma coisa muito bacana. Essa comunicabilidade, a eficiência dessa comunicação e a produtividade disso, ela vai ocorrer de acordo com a moral do médium. Olha que coisa séria. A moral de cada um de nós. Agora complicou, né? E vou esclarecer bem isso, porque às vezes eu já ouvi algumas confusões. Eu não estou dizendo que aquele médium que fala bonito, que recebe tantos espíritos, que faz curas maravilhosas, ele faz tudo isso porque ele tem uma moral elevada. Não necessariamente. Porque alguém já vai falar assim para mim, Cosme, eu já vi, a gente sabe, tem na mídia. Infelizmente, alguns médios que eram famosos e desviaram, em busca do dinheiro, em busca da fama, alguns estão presos. Então, quando eu falo que essa eficiência da nossa mediunidade é de acordo com a minha moral, com a sua, com a dele, com a dela, porque é assim. Outra coisa básica do espiritismo, não é? Nós nos comunicamos com os espíritos por afinidade. A gente fala por simpatia. O que é isso? É frequência. Então, quando eu estou falando da minha moral enquanto médium, vamos lá. Quais são as minhas intenções enquanto médium? Será que eu venho aqui conversar com vocês no intuito de enganá-los? Será que a minha intenção é vir aqui e me tornar uma pessoa famosa, um médium famoso? Será que é esse o sentimento? Será que é essa a minha intenção? Porque se for a minha mediunidade, eu vou estar me comunicando com espíritos que pensam igual a mim. Percebe a questão da moral? A gente tem que fazer uma autoanálise aí. Cada um de nós. Porque é como se tivéssemos uma televisão em casa, né? Eu dou exemplo sempre da televisão. Você tem uma bela televisão Smart TV com todos os recursos, pega 200 canais ali. Ué? Às vezes eu escuto alguém falar, nossa, a televisão tem 200 canais, mas você só assiste aquele. Por quê?
a gente vai lá e põe no canal que eu quero, aquele que eu tenho afinidade. Percebe? Então essa mediunidade, quando eu falo da moral, ela está muito atrelada a esse pensamento, gente. A esse pensamento. Então a gente tem que fazer uma autoanálise, ser honesto consigo próprio, para ver quais são as suas reais intenções, as suas más tendências, e melhorar. Porque senão eu vou estar trocando ideia com o espírito, a mesma figura que sou eu. Né? E quando a gente fala de comunicar, de falar com os espíritos, tem que ter um propósito. Legal, todo mundo é médium, né? Eu vou trocar uma ideia com os espíritos hoje aqui. Tem que ter um propósito. Não pode simplesmente ir lá e correndo risco, né, até de ser enganado, como eu disse. Se eu sou uma pessoa extremamente vaidosa, mentiroso, tá? Eu vou trazer um espírito assim. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. E a média nos chama essa atenção, né? Então vamos lá. Quando eu falo que nessas cadeiras aqui a mediunidade é mais cobrada, é mais rigorosa por causa disso. A gente tem que fazer a nossa reforma íntima, a nossa reforma moral, para ter um processo de comunicação produtivo. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, ontem eu fiz essa palestra na outra casa, eu fiquei meio assim de falar isso. Aqui eu posso falar porque eu conheço. Já tivemos irmãos e irmãs que faziam curso, etc., que uma hora chegou e falou: olha, eu não quero mais estudar. Vou praticar a minha mediunidade em casa. Até brinquei ontem, né? Vai partir para a carreira solo de médium. Eu já ouvi, isso acontece. Se tem alguém que está pensando assim, por favor, só reflita no que a gente está falando, né? Já aconteceu, não estou inventando, não. Porque cansa, tem que vir estudar, tem que rever a sua consciência, tem que fazer um trabalho sério. Então, muito cuidado com essa carreira solo de médium. Recomendo que venha aqui. Né? O ideal seria fazer um trabalho em grupo, como nós fazemos aqui, tem vários. Em grupo. Porque o médium, a depender da característica que ele tem, quando ele está mediunizado, ele está em outra estação. Ele está muito suscetível às energias e às vibrações que aquele espírito está projetando nele. E trazendo aquelas informações que podem ser falsas ou não. Né? Então, vamos fazer o trabalho aqui em grupo. E outra coisa, em grupo, desde que tenha um bom dirigente. Aqui nós temos, eu garanto isso. O que é um bom dirigente? É aquela pessoa que é séria, não vem aqui para brincar, né? Estudou bastante a doutrina e consegue respeitar a característica mediúnica de cada um dos trabalhadores. Não é porque ela recebe tantos espíritos, a mensagem dela é tão bonita e eu vou focar no trabalho dela. Não, nós precisamos desse sexto sentido de todos. De todos. Né? Mas tem que ter esse cuidado. Um trabalho desse em grupo não pode ser um trabalho de assistencialismo. Eu não posso vir aqui só para cuidar das coisas da minha família, dos meus amigos. É natural, a gente traz o nome, é lógico, né? Mas não é um grupo de ajuda própria, não. Porque nós tratamos aqui de grupos de espíritos, de falanges de espíritos. Tá? E hoje eu vou até entrar numa particularidade que muitos têm curiosidade e não é segredo nenhum. Né? Eu vou dizer para vocês como é que funciona um trabalho mediúnico. Não tem segredo, eu vou falar para vocês. É evidente que ele não é aberto ao público como hoje, porque tem que estudar para conhecer. Tá? Uns 2, 3, 4 anos às vezes.
Né? Mas eu vou comentar sobre isso. Porque veja só, muitas vezes até começa essa questão do trabalho mediúnico lá no atendimento fraterno. Eu sei que alguns aqui sabem o que é isso, ou até já conversaram. Eu faço esse trabalho com muito amor, com muito carinho, com muito respeito. Então o que acontece? A pessoa chega aqui com dúvidas, com dores na alma, e vai ter uma pessoa num local reservado para conversar com você. Né? Ali a gente anota essas demandas, traz o nome dessa pessoa. Eu, por exemplo, venho de segunda-feira. Eu trago o nome da pessoa, de forma muito reservada e cuidadosa, uma síntese da demanda, para respeitar a confidencialidade nossa, né? E ali os espíritos aparecem. Né? E como eu disse, lá vai ter cada um com a sua característica. Vai ter alguém que recebe, fala pelo espírito, tem outro que só escuta, tem o que vê. Eu sou o cara que vou lá e converso. A gente chama de doutrinador, dialogador. E o que acontece? Essa minha mediunidade, eu estou lá conversando com aquele espírito. E muitas vezes ele se identifica e fala, não, eu estou lá mesmo azucrinando a vida daquela pessoa ali. Porque ela me fez isso, me fez aquilo. E a gente tenta, nesse diálogo fraterno, né, convencê-lo do contrário desse sentimento de ódio, de vingança, de raiva. E eu sei que eu não estou sozinho, nem só, não é o grupo. Se a gente achar que nós somos, né, o supra-sumo aqui, nós é que estamos resolvendo todos os problemas da espiritualidade, cuidado, hein? Não é tanto assim. Quando a gente está nesse trabalho, tem muitos espíritos lá querendo resgatar esse e o grupo que vem com ele. Mas ele tem que ter essa decisão. Então a gente vai e tenta fazer esse convencimento. Eu repito, eu estou conversando com um espírito, mas tem muitos que estão com ele ali. Poucos que conseguem ver essa luzinha e chegar, identificar essa mediunidade nossa e conversar com a gente, de forma séria. Tem uns até que vêm até com brincadeira, a gente fala, ó, calma, aqui é coisa séria. Mas quando a gente está tratando desse um espírito, ele está trazendo um grupo enorme de outros espíritos. Olha só a importância desse trabalho da prática da mediunidade que nós estamos falando aqui hoje. Tá? E isso acontece. Então, vejam, quando a gente fala do risco, né, de ser praticado de outra forma, ou sozinho, etc., porque até nesse trabalho em grupo, quem conhece, participa, às vezes vem espíritos querendo nos enganar, nos iludir com uma boa conversa. Né? E aí? A gente vai dar prosseguimento para aquilo? Né? E quando eu falei para vocês que a mediunidade é uma coisa produtiva, né? Uma coisa produtiva, eu estou dizendo o seguinte: nós, quando bem empregamos a mediunidade, nós estamos praticando caridade. Quando eu disse que é um processo de comunicação, que não pode conversar com o espírito sem um propósito. Esse sentido que é nosso orgânico que Deus nos deu, é para praticar a caridade. O exemplo que eu dei do atendimento fraterno, nós estamos praticando a caridade com aquela pessoa que está com seus problemas. Estamos principalmente praticando a caridade com aquele espírito que possivelmente seja obsessor e mais um monte de outros espíritos. E tem um detalhe, hein? Quando a gente está fazendo esse trabalho, a gente está conversando com o espírito, né? A maioria das vezes ele se convence, fica bravo. O que eu estou fazendo aqui? Às vezes não sabe o que aconteceu comigo, porque eu estou aqui. Aí ele vai, não bate papo, né? E ele se convence, ele fala, não, tá bom. Às vezes até bravo ele fala assim, olha,
eu vou seguir, eu vou para esse hospital, porque lá no plano espiritual tem um hospital, tem uma outra escola, ele vai receber orientações. Não é aquele meu diálogo com ele aqui de 5, 10, 15 minutos, né? Ele topa, ele vai. Mas meus irmãos e minhas irmãs, todas as vezes ele chega para mim e fala assim, olha, eu estou indo, vou estudar, vou mudar essa minha postura de vida. Mas avisa aquela pessoa lá, combina com ela, porque é ela que me chama. Nós muitas vezes obsidiamos os espíritos quando não educamos essa nossa mediunidade. O espírito fala isso, olha, eu vou, mas avisa ela lá, porque ela vai me chamar. Aí eu não vou, vai um outro espírito atazanar a vida dela. Então veja como é importante esse processo da gente se conhecer, fazer a nossa reforma íntima, né? Equilibrar os nossos pensamentos, né? Porque, gente, essa mediunidade aqui, né? Da mesma forma como todos os outros sentidos, né? Eu falo assim, a visão, tem gente que consegue enxergar uma cor de uma forma diferenciada que o outro. O olfato, tem gente que tem percepção melhor de um cheiro do que o outro. Nós somos diferentes até nisso, né? Alguns escutam um som mais agudo, outro mais grave. A sensibilidade do tato, assim também é a mediunidade, né? Assim também é a mediunidade. E quando a gente tem que falar também uma coisa que é importante, né? A mediunidade, a gente, como é um sentido, tá certo? É natural nosso, então eu saio daqui, eu carrego ele. Eu carrego esses 6 sentidos, correto? Então seria infantilidade nossa achar que essa mediunidade aqui, eu tenho ela latente só aqui dentro da casa espírita. Já falei que não é só espírita que tem a mediunidade, né? Todos os outros segmentos religiosos, né? Mas a gente pode achar que é só aqui dentro. Repito o que eu digo ontem. Aqui dentro é moleza. Aqui dentro até que é fácil. Por que é fácil? Porque estamos num grupo. Se a gente pisar na bola ou se exaltar em alguma coisa, alguém vai... Se tiver um dirigente sério, ele vai falar, olha, meu irmão, calma, não é bem assim, tal. Né? Então, aqui dentro, a mediunidade está sob controle, eu diria assim. Não é? Qualquer coisa, vamos lá na câmara de passe, energias e tal. Mas e a hora que a gente sai daqui para fora? E essa mediunidade? Esses 6 sentidos aqui, que estão aqui latentes, aqui com a gente. Ouvido, nariz, e essa sensibilidade, como é que fica? Nós temos uma responsabilidade com essa mediunidade na sociedade, percebem? Porque já chegamos à conclusão que não é só aqui até que é tranquilo, né? Mas e aí? Amanhã cedo eu estou lá no meu trabalho, estou vindo, sentindo coisa, e aí? Muita gente vem no trabalho mediúnico e fala, nossa, eu não consigo trabalhar, eu não consigo estudar, porque ela está indo junto, todos esses sentidos, lá no seu trabalho, a hora que você desloca no trânsito, com os vizinhos. Com alguns, então, a nossa mediunidade pega fogo, né? Na família, aquilo está acontecendo, é a grande escola, está acontecendo. Pai, mãe, filho, neto, sogro, sogra, todos esses é a mediunidade. Então nós temos uma responsabilidade muito grande em praticar bem essa mediunidade
em ser produtivo com essa mediunidade, nós já vimos. Produtivo significa praticar caridade. A casa espírita, quando tem uma reunião mediúnica, está praticando caridade. Você, quando sai lá na rua com essa sua mediunidade, você também tem que praticar. Mas Cosme, peraí agora. Vejo lá, estou vendo o coitado do espírito. Vou lá já fazer um... Calma. Por exemplo, nada impede de você fazer uma oração com uma pessoa que você nem conhece. Chico fazia muito disso, Chico Xavier. A gente encontra uma pessoa totalmente desequilibrada e tal. Gente, para. Vamos usar a minha mediunidade, que já identificou aquilo. Estou num processo de melhoria. Vou tentar me comunicar com bons espíritos, para que aquele meu irmão seja assistido. A gente pode fazer isso no dia a dia, no trabalho, na rua, no vizinho, repito, na família. A gente até orienta, às vezes até no atendimento fraterno, a pessoa fala, mas, puxa, eu vejo tanto espírito, eu vejo a pessoa ali, encaminha. Papo reto, não é conversa de doido. Você está vendo ali o espírito? Olha, meu irmão, isso aqui não me pertence, eu sei que você precisa de ajuda. Mentaliza isso. Encaminha para qualquer casa espírita que você conheça. Pode mandar aqui, ó. Fala, vai lá e procura o Cosme e o Joaquim de segunda-feira, a Melânia, pode ir lá. Esse é um trabalho que a gente tem que fazer lá fora, porque nós somos muito agitados com todos esses sentidos, correto? A gente está vendo, está ouvindo, etc. A mediunidade está ali também. Então, não tem como a gente achar, não, essa daqui é só o dia que eu vou lá na palestra, essa aqui é só o dia que eu vou no curso, essa aqui é só no dia que tem psicografia. Não. E nós temos, então, repito, uma responsabilidade com a sociedade. Tá? Então, veja só, é uma lógica. Se nós estamos num planeta de prova e expiação, todo mundo escuta isso, né, da doutrina, vai passar para a regeneração, ou seja, vai melhorar. Mas essa melhora não é um milagre. Essa melhora é fruto da boa prática da nossa mediunidade, que requer que eu tenha uma boa moral. Para que eu tenha uma moral boa, eu tenho que fazer uma autoanálise. Eu tenho que querer melhorar. Eu tenho que mudar minhas posturas. Como diz o livro, eu tenho que renovar as minhas atitudes. Aí é um processo de melhoria contínua, percebe? O mundo está evoluindo porque eu estou evoluindo. Eu estou com a minha moral melhor. Ok? A gente vai já encerrar o bate-papo com vocês. Até para descontrair, diria assim, né? Nesse mesmo capítulo do livro em que Hamed fala simplesmente um sentido, que é a mediunidade, vocês já viram? Ele cita uma coisa que eu achei muito legal. Ele fala de Pentecostes. Quem já estudou, conhece a Bíblia, já sabe do que eu estou falando. Mas, vamos lá, o que é Pentecostes, né? Era uma festa que os judeus lá, antes de Cristo até faziam, 50 dias após a Páscoa. Mas era uma festa muito mais voltada para a questão da agricultura. Eles comemoravam o quanto tinham colhido do trigo, por exemplo, né? E faziam um grande encontro, uma grande festa. Levavam até um pouco da colheita deles nas ruas, segundo historiadores, que as pessoas até pegavam, era como se fosse uma doação para os mais carentes, mas era um encontro. Gente de tudo quanto é lado daquela região. Tá? Bom, tenho essa historinha na cabeça, eu vou voltar nela.
Agora vamos trazer aqui para nós, vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos imaginar que hoje nós estivéssemos aqui num fórum internacional espírita, ok? Ó, aqui em Caraguá, no Bezerra. Vamos imaginar que a gente tivesse aqui 120 pessoas, não é o caso hoje, mas só faça esse exercício. Imagine 120 pessoas aqui, cada um de nós aqui de um país diferente, com suas línguas, dialetos e etc. E que nesse fórum não tivesse ninguém aqui na frente organizando a coisa, que não existisse uma língua comum, como a gente fala hoje do inglês, né? Realmente o inglês, você vai em qualquer canto do mundo, você fala o inglês, você... Na época não tinha isso, né? Então vamos imaginar que aqui também não tivesse. Como que a gente ia tocar esse nosso fórum espírita aqui? Fala para mim. Né? Ia ser difícil, né? Por que eu estou fazendo essa brincadeira? Porque a história de Pentecostes foi mais ou menos isso. Reuniu ali, segundo historiadores, em torno de 120 pessoas e que falavam em torno de 15 línguas ou dialetos diferentes. De repente, isso foi numa manhã, né? Veio como se fosse dos céus, uns raios de luz, alguns falam que foi o Espírito Santo, e de repente aquelas pessoas começaram a falar os 15 idiomas, todos. Não estou inventando, isso aqui não é Kardec, vai procurar na Bíblia, Pentecostes, a história. Ou seja, todo mundo estava se comunicando, todo mundo estava se entendendo e ficaram felizes ali. Não? Hamed nos traz essa história. Hamed nos sugere até que talvez tenha sido a primeira grande reunião mediúnica que a gente tenha conhecimento. Não? Mas vamos trazer para nós aqui. Né? Que bom que hoje, primeiro nós aqui falamos a mesma língua, né? Mas principalmente que bom que hoje Kardec nos trouxe todo esse material. Então, vamos aproveitar esse material, aproveitar a nossa mediunidade e melhorar o nosso processo de comunicação com as pessoas. Não é só falar bem, falar bonito, etc. É aquela comunicação amorosa, aquela comunicação moral, sem contrapartida, aquela comunicação que eu vou trazer conforto, felicidade para as pessoas, né? Aquela comunicação que eu estou praticando uma caridade, e tudo isso através desse nosso sexto sentido, que é a mediunidade. Tá legal, gente? Tá? Todo mundo médium, beleza? Tá? Curso quarta-feira, viu, gente? Às 20 horas. Obrigado pela presença de todos, um beijo no coração, tá?